Oiê, aqui é a Laís Desenha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ultimamente o meu foco como artista tem sido nos murais, tanto internos quanto externos, e é por isso que eu montei como se fosse um manual com algumas dicas que eu acredito serem essenciais para você que também quer começar nesse mundo da arte em parede. Olha, infelizmente, a primeira dica é: você precisa expulsar o sedentarismo da sua vida. Eu sei que você não queria ouvir isso, mas quando você é um artista que faz arte digital ou então arte analógica, mas dentro da sua casa, você está num ambiente 100% controlado, você está sentado na sua melhor cadeira, na melhor posição, até mesmo a temperatura do seu ambiente pode ser controlada por você, seja com ventilador, com ar-condicionado se você for mais premium. E quando você tá em casa também, você tá normalmente com o seu braço na mesma posição, né? Você pode até às vezes, dependendo do trabalho que você estiver fazendo, tá com a mão apoiada sobre o papel que você tá desenhando. É um trabalho que não exige tanto esforço físico assim, né? Mas quando você decide ir para arte em parede, para esse mundo do muralismo, você tem que entender que esse também é um trabalho um pouco mais braçal, porque você precisa do seu corpo como um todo para conseguir se movimentar. Não tem essa de posição confortável, né? Para começar, que o seu braço, ele basicamente vai ficar suspenso o tempo inteiro, seja para cima ou então para baixo, quando você precisar alcançar as partes mais baixas da arte. Não existe essa de encostar a mão na parede, você precisa que o seu braço esteja livre 100% do tempo suspenso. E se você não tem força nos seus membros superiores para que esse braço fique trabalhando o tempo todo suspenso, minha filha, você não vai conseguir fazer uma arte em parede. Até desculpa estar te falando, viu? E a gente não quer isso. A gente quer resistência física, a gente quer força, a gente quer um bom cardio, porque na arte em parede, no muralismo, o seu corpo também é uma ferramenta. E, aliás, é a ferramenta mais importante de trabalho que você vai ter. Então, o seu primeiro passo é: vai se matricular num crossfit, numa academia, num pilates, que seja, mas vai treinar esse corpo. A minha segunda dica é: comece a desenhar em folhas maiores. Eu lembro que quando eu era adolescente eu fiz um curso de desenho artístico e logo no primeiro dia o meu professor falou que daquele dia em diante a gente só desenharia em folhas A3 ou maiores, porque quando a gente precisasse escalonar um desenho, a gente teria mais facilidade. E olha, eu vou falar por experiência, quando você fica muito condicionado a fazer mini desenhos, quando você só desenha em sketchbook do tamanho A5 ou menor, você realmente fica com dificuldade de ocupar uma folha grande, né? Uma folha maior. Então é sempre bom que você vá revezando essas superfícies. Eu também tenho sketchbook, eu tenho vários, aliás, que eu uso sempre, ainda mais quando eu quero fazer desenhos mais rápidos no meu dia a dia, mas eu gosto sempre de estar treinando nessas folhas maiores. Uma outra coisa que é muito legal e que eu fazia bastante, porque eu sabia que ia me ajudar muito nesse começo da arte em parede, era comprar aqueles papéis craft. Existem rolos, né, que você pode comprar. Eu cortava, né, fazia tipo o tamanho de uma parede e ficava desenhando com o marcador à mão livre para realmente treinar essa questão da proporção e do preenchimento do espaço como um todo, né? Quando a gente está pensando num projeto que vai para a parede, é muito importante que a gente tenha essa noção de escala realmente e que a gente fique confortável e desenhar em tamanhos grandes para que a gente não erre tanto na proporção. Então, se você tem esse costume de só fazer mini desenhinhos, desenho em sketchbook, desenho em A4, começa também a revezar com tamanhos grandes, com folhas maiores, para que você realmente vá se habituando aí a pensar em desenhos grandes, em coisas enormes, às vezes elementos que vão ser maiores que você. E aí depois de um tempo você volta aqui nos comentários e me fala se essa dica deu certo. Comigo sempre rolou muito bem. A minha terceira dica é para você investir em roupas confortáveis e funcionais. E o que eu quero dizer com isso? É óbvio que a gente quer servir lookinho, né? Que a gente quer chegar bonito para fazer a parede, especialmente pra gente que grava o processo e tal, mas o conforto ele tem que vir acima de absolutamente tudo. No caso de um mural que for alto e que você vai precisar escalar um andaime. Imagina se você tá de calça jeans e essa calça trava a sua abertura de perna. Me explica como que você vai escalar esse andaime.
não tem como. Eu já quis fazer uma vez um mural que ia ser dentro de um restaurante com um lookinho bafo, porque eu ia me gravar e eu sabia que eu não ia me sujar muito, porque era um mural que ia ter predominantemente traços com marcadores. Aí eu quis ir com uma calça pantalona. Toda hora eu tava tropeçando naquela porcaria daquela calça pantalona, porque a calça era muito ampla e aí na hora de subir e descer a escada, eu tinha que fazer prestando muita atenção para não tropeçar na barra da minha calça. E olha que ridículo, né? A sua roupa ela não pode ser um impeditivo, ela tem que te ajudar. E quando eu falo também de roupas funcionais, você tem que pensar, por exemplo, que se você for fazer uma parede externa um dia, que for na rua, você vai estar sujeito ao clima que está no dia. Se tiver muito sol, é interessante que você esteja, por exemplo, com uma camiseta que tenha proteção UV, porque assim você não precisa ficar se lembrando toda hora de ficar renovando o protetor solar. É importante renovar, mas assim, não precisa ser tão rigoroso, porque a blusa vai estar te ajudando a não se queimar. Eu, por exemplo, amo usar calça legging para trabalhar, né, para fazer arte em parede. Mas normalmente as calças leggings não têm bolso. Então eu tenho uma pochetinha que eu já sacrifiquei para ser a minha pochete de pintura e eu deixo ela comigo o tempo todo, porque às vezes a gente precisa, sei lá, de um lápis ou de algum pincel, alguma coisa que tá ali na mão e ao invés de ficar abaixando e pegando, você pode pegar da sua pochete e usar mais rapidamente. É muito importante que você considere todas essas coisas na hora de escolher o seu look para trabalhar, porque ele tem que te ajudar e não te prejudicar. A minha quarta dica é para você preparar todos os materiais com antecedência. Pelo menos de 2 a 3 dias antes do mural acontecer, você já tenha tudo preparado, porque caso falte alguma coisa, você vai ter tempo hábil para comprar. Que assim, não existe nada pior do que você fazer uma parede e no dia precisar correr para ir atrás de material. Você vai acabar perdendo muito tempo e se estressando, sendo que não tem necessidade, tá? Eu gosto também sempre de levar coisas a mais, materiais a mais, porque eu já passei por alguns perrengues de faltar material no dia e perder algumas horas ali tentando ir atrás disso. E se eu tivesse me garantido levado a mais, eu não precisaria estar passando por aquilo no dia da parede. A minha quinta dica é para você trabalhar na construção do seu repertório. Muitas vezes o seu cliente vai te abordar com uma referência que ele viu na internet, que ele viu no Pinterest, e é muito importante que você, que é um artista ético, não copie exatamente essa imagem de referência, porque isso é crime. Você vai estar violando os direitos autorais da pessoa que criou essa imagem, essa arte. Então, se você tem um bom repertório, se você conhece vários estilos de arte, se você tem já o seu próprio estilo, você vai conseguir pegar a referência do cliente, entender o que ele quer e através do seu filtro, da sua linguagem, do seu estilo como artista, criar algo baseado naquela referência dele. Mas a gente só consegue criar coisas do zero quando a gente tem repertório. E repertório é construído através de estudo, através de muito consumo. Eu até tenho um vídeo que é meio antigo aqui no meu canal que eu falo um pouquinho sobre parar de copiar e começar a criar do zero. É realmente um exercício mesmo que a gente tem que fazer diariamente. Mas o seu trabalho como artista é não reproduzir uma coisa 100% igual, porque isso é crime, isso viola os direitos autorais do artista que criou a obra, né? Tô me repetindo para isso entrar na sua cabeça. Mas é pegar esse pedido, esse briefing aí que o cliente vai te passar e através da sua linguagem você traduzir em algo original e que vai aí conseguir entrar de acordo com a expectativa dele sobre essa arte. Então é isso, confie na sua visão, construa repertório e trabalhe bastante no seu estilo pessoal, porque conforme o tempo vai passando, os seus clientes vão chegar até você por causa do que você faz, por causa do seu estilo e da sua identidade. Eu não quero ninguém que me segue copiando a arte dos outros. Combinados? E a minha última dica para você é: compartilhe o que você faz. Não existe a menor possibilidade de você trabalhar com uma coisa que as pessoas não sabem que você faz. Se você quer trabalhar fazendo arte em parede, as pessoas precisam saber disso. E elas vão saber se você contar isso para elas. Quando você está começando, é meio normal você não ter o que mostrar.
né? Então é muito importante que você comece a fazer as paredes da sua própria casa, ou então que você peça para amigos, família, alguma parede aí que você possa treinar e criar coisas que você quer fazer para clientes que vão te pagar. Essa é uma forma também de você ir entendendo o estilo de coisas que você quer fazer. É uma dica meio óbvia, mas é que eu preciso falar isso pra você, artista que tem vergonha de postar o seu trabalho, né? Porque, sei lá, às vezes você acha que não tá bom o suficiente. Mas eu vou te contar, é muito difícil a gente estar 100% satisfeito com o trabalho que a gente faz, né? A gente é muito autocrítico, isso é um fato. Mas isso não pode te impedir de postar o que você faz, né? As pessoas precisam saber. Ufa, falei muito, mas essas foram as minhas dicas. Espero ter te ajudado. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo artista que quer se arriscar e entrar nesse mundinho aí da arte em parede e comenta aí o que você achou. E é isso, se inscreve para não perder o meu próximo vídeo.